Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início aqui a uma série de 4 videoaulas que vai ajudar a vocês a resolver problemas de matemática. Principalmente o que nós vamos aprender sobre sistema de equações, ajuda também a resolver problemas que envolvem equações do primeiro grau, tá? E charadas matemáticas, probleminhas matemáticos em geral. Essas 4 aulas, elas consistem em, vou mostrar para vocês um método para poder organizar o problema, tá? O que é um método? Um método é um processo, um procedimento sistemático de organização, de lógica, para você desenvolver uma pesquisa. Então, vou mostrar para vocês um método e 3 heurísticas de pensamento. O que são as heurísticas? Elas são estratégias de pensamento. Qual a estratégia que nós vamos usar para resolver um determinado problema de matemática? Então, é isso que nós vamos desenvolver ao longo dessas 4 aulas. Essa primeira aula ela é a mais importante, que é a que eu vou mostrar para vocês qual método que eu vou ensinar. Esse método nós vamos usar em todas as outras 3 videoaulas. Então, sempre que vocês forem resolver um problema de matemática, sempre usa esse método, que ele ajuda bastante para resolver problemas de matemática. Olha esse probleminha aqui, eu quero que vocês leiam e já dão uma pausa no vídeo e tenta pensar na cabecinha de vocês aí agora. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Em que dia da semana o bêbado falou isso? Pensa um pouquinho. Pensou? Bom, agora vou mostrar para vocês um método, um procedimento para ajudar vocês a resolver situações, problemas dessa forma aí, tá? E o foco nosso é chegar em sistema de equações. Sistema de equações que nós vamos aprender depois da 4ª videoaula, ela é apenas mais uma estratégia de pensamento. As 3 estratégias que eu vou mostrar para vocês, elas vão complementar, elas vão enriquecer as estratégias de vocês para poder resolver problemas de matemática, tá? Então, guardou aí? Já sabe a resposta? Então, depois você me fala. Vamos ao método. Nós vamos falar do método de George Polya. Ele foi um matemático húngaro. Ele lecionou na Universidade de Zurique e na Universidade de Stanford. Tá? Ele trabalhou com vários tópicos da matemática. Tá? Séries, teoria dos números, análise matemática, geometria, álgebra, que são a matemática pura. Tá? Mas ele também teve uma grande contribuição no desenvolvimento de heurísticas de pensamento na educação matemática. Tá? Ele percebeu aí que os alunos tinham dificuldade de ler uma situação, problema, de ler um problema de matemática e não saber como resolver isso. Tá? Então, ele desenvolveu o método de Polya, tá? Que são basicamente 4 etapas. São 4 passos esse método, tá? O mais importante aqui desse método é o 2 e o 3. Aqui eu vou focar depois nas outras videoaulas, as heurísticas de pensamento, as estratégias que nós vamos usar. E ele vai entrar nesse método de Polya, tá? Também, esse passo 1, compreender o problema, ele é muito importante, porque sem compreender o problema, nós não conseguimos planejar a resolução e executar a resolução. Tá? E a 4ª etapa é uma etapa de teste. Tá? Então, resumindo, primeira etapa é ler. É ler, mas
é compreender, pegar todas as informações que o problema dá e compreender o problema, tá? Depois nós vamos planejar, nós vamos escolher qual estratégia para resolver aquele problema. Depois, terceira etapa, executar, e quarta etapa, testar. Basicamente, essas quatro etapas, tá? Vou detalhar cada etapa para vocês, tá? Primeira etapa aí, compreender o problema. Após fazer uma leitura básica simples de um problema qualquer, nós acabamos de ler, tá? Mas só ler, não estamos compreendendo. Ler, todo mundo lê. Mas e compreender? A compreensão do problema, ela passa por vários níveis. Primeiro, qual a pergunta do problema? Primeira coisa que você tem que focar é isso. Qual a pergunta do problema? Porque o que o problema quer saber é o que o problema não deu. Então, sempre que vocês forem resolver qualquer problema, situação, problema de matemática, vocês vão na pergunta. Vai na pergunta. O que o problema quer saber? O que o problema não deu? E é a partir disso que nós vamos construir e continuar a compreensão do problema. Nós vamos construir a compreensão do problema, tá? Então, aqui a gente marca, ó, o que o problema não deu. Depois do que o problema não deu, a gente tem que ver o que o problema deu. Quais as informações que o problema me dá. Porque numa situação num problema de matemática, ele quer saber alguma coisa, mas ele te dá pistas, ele te dá informações para você poder resolver aquele problema de matemática, tá? Então, vocês têm que sempre pensar nessa compreensão do problema como um caça ao tesouro. Aonde está o tesouro? É a pergunta do problema, é o que o problema não deu, tá? É onde está o tesouro. Mas o mapa, ele vai te dando pistas, ele vai te dando caminhos que você vai seguir. No meio desses caminhos, ele te dá pistas para qual próxima etapa do caminho. Então você vai construindo um mapa na sua cabeça. Então o problema aí vai te dando pistas. É a segunda etapa. Obviamente, lógico, você não vai ter um problema de matemática sem solução. O problema de matemática, ele vai ter uma solução. Para isso, ele vai te dar informações. Se a informação é incompleta, tá errado o problema. E isso não acontece, tá? Então, sempre foca nisso. Que o problema não deu, o que o problema deu. Quais são as pistas que o problema te deu, tá? Aqui no que o problema deu, você tem informações diretas, tá? Informações diretas e subjetivas ou indiretas, tá? São pistas. Aí o problema te dá umas pistas que, baseado num pouco de conhecimento matemático que você tem, você também pode desenvolver essas pistas, tá? Por fim, depois de fazer essas perguntinhas antes de resolver o problema, você vai organizar. Organiza. Opa, isso é o que o problema deu, isso é o que o problema não deu. Organiza essas informações do problema. Pronto. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa do método de Polya é planejar a resolução. Qual estratégia, qual heurística de pensamento nós vamos usar para resolver aquele problema, tá? Veja bem, eu vou ter que somar, vou ter que subtrair, vou ter que multiplicar. Isso não é estratégia. Isso é operação que você vai executar o plano, tá? Então fiquem atentos a isso. A estratégia é, aqui eu tenho exemplos. Qual estratégia que nós vamos usar? Tentativa e erro. Adoro essa estratégia aqui, ó. Outra heurística de pensamento, modelo de barras.
Modelo de barras está na estratégia de desenhar. Desenha. Coloca a informação do problema em forma de desenho. Se você desenha, você visualiza mais fácil aquele tipo de problema. Então é outra estratégia de pensamento. Outra estratégia de pensamento, organizar as informações do problema em forma de equações. E também a organização em si, montar tabela, gráfico, entra dentro, quando você organiza dentro de uma tabela, vai entrar dentro da estratégia de tentativa e erro. Então, você pode misturar as estratégias de pensamento, tá? Você pode organizar de forma que você vai usar mais de uma estratégia de pensamento também. Tá? Então, o segundo passo é esse, planejar. Vamos planejar o que nós vamos usar para resolver esse problema. Nós já fizemos a compreensão, já temos tudo que a gente precisa para pensar como desenvolver. Depois, o planejamento. Qual a estratégia? Terceira etapa é executar. Tá? Na execução do problema, você já tem a compreensão, você já tem a estratégia que você vai usar. Nessa estratégia, a etapa 1 e 2, basicamente você pode fazer mentalmente. Tá? Basicamente você pode fazer mentalmente. Eu sugiro para vocês nos exercícios escrever. Escreva, organiza isso do jeito que eu estou falando. Já mostro para vocês como vocês vão estar fazendo aí para exemplificar, tá? Na terceira etapa aí é onde entra a execução, a prática do problema, da resolução do problema, tá? Então nós vamos escrever. Então aquilo que nós lemos, compreendemos, nós vamos escrever, nós vamos registrar, nós vamos organizar. Tá? Antes de executar em si, nós vamos pegar toda a informação que o problema me deu, nós vamos escrever as informações que o problema me deu, o que o problema não deu, quais foram as pistas, nós vamos registrar e escrever isso. Depois nós vamos esquematizar, nós vamos organizar isso. Vamos organizar e definir a estratégia de pensamento. Com aquela estratégia nós vamos escrevendo e aí, por fim, a gente executa. Aí no executar é onde entram as operações que você vai precisar resolver, aplicar para poder resolver o problema. Aí nós vamos executar tudo aquilo que a gente precisa. Tá? E a última etapa do método de Polya é o teste. Você já compreendeu o problema. Você definiu a estratégia. Você executou. Agora, será que isso está certo? Isso que executei está certo? Olha, se você compreendeu o problema e você tem uma resposta, você pega essa resposta e encaixa na pergunta do problema. Será que ela é coerente ao que o problema te deu e ao que o problema está te perguntando? Tem como você testar isso de acordo com o que o problema está te dando? Então, a primeira etapa ela é importantíssima. Tá? Ela é importantíssima, porque não tem como você tirar a prova se você não compreender o problema. Tá? Então, não tem como você executar se você não compreender o problema. Tem que compreender o problema bem, porque aí você pode tirar a prova. Você pode testar. Pronto. Esse é o método de Polya. Em todos os exercícios das 4 videoaulas que nós vamos trabalhar, em todos nós vamos aplicar o método de Polya. Em todos, tá? Vamos para um exemplo? Vamos lá. Vamos resolver essa aqui então? Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Em que dia da semana o bêbado falou isso? Agora é com você. Já fez aí? Qual que é a sua resposta? Vamos lá. Vou aplicar então o método de Polya. Primeiro, compreender o problema. Então, primeira etapa a gente faz uma leitura. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Em que dia da semana o bêbado falou isso? Então, vamos compreender o problema.
que o problema não deu? O que o problema quer saber? Então, na primeira etapa do método de Polya, nós vamos marcar isso. O que o problema não deu? Não deu. Pode escrever exatamente a mesma pergunta, tá? Ele quer saber o dia da semana que o bêbado falou isso. Tá? Isso é o que o problema não deu. É o que o problema quer saber. Então, você já coloca na cabeça. Você tem 7 dias da semana. Que dia da semana que ele falou isso? O que o problema deu? Quais foram as pistas que o problema te deu para chegar no tesouro? Aqui é o tesouro, onde tem um X. Tá? Mas quais são as pistas? Vamos continuar compreendendo o problema ainda. Primeiro, o problema coloca condição. Sempre com problema tem um se, tá? Um seria. Aqui nós temos uma condição. Essa condição, se, seria, ela se torna verdadeira. Então você vai considerar isso como se fosse algo que fosse acontecer de verdade. Estamos compreendendo o problema, tá? Então você tem uma passagem de tempo aqui. Ontem fosse amanhã. Então o ontem você escreve. O que o problema te deu? Ontem. Se ontem é igual a amanhã. E aí você já pensa. No meio de ontem e amanhã tem o hoje. Opa, no meio de ontem e amanhã você tem o hoje. E aí ele coloca o que é esse hoje? Hoje seria sexta-feira. Pronto. Então essas são as pistas que o problema me deu. Compreendemos o problema. Segunda etapa. Qual estratégia que nós vamos usar? Eu vou mostrar para vocês. Cada problema, galerinha, você pode aplicar uma estratégia diferente, mais conveniente, a que vier na sua cabeça, tá? Não precisa pensar muito. Como é uma charadinha matemática, geralmente charadinhas matemáticas, uma heurística que eu gosto muito é tentativa e erro. Mas eu vou mostrar uma outra para vocês e o tentativa e erro aqui para vocês compreenderem o que é heurística, tá? Então, nesse caso aqui, presta atenção. Estamos aqui, registramos as informações do problema, tá? O que o problema deu, o que o problema não deu. Agora, eu vou colocar como estratégia aqui, ler isso ao contrário. Eu vou colocar como estratégia, vamos pensar ao contrário? Por que eu estou pensando nessa estratégia? Vamos pensar ao contrário. Por que eu estou pensando nesta estratégia? Porque eu tenho hoje, que é uma condição. Seria, mas não é. Seria, mas não é. Mas vamos pensar ao contrário, então. Você tem o ontem, você tem o hoje e você tem o amanhã. Então, como que eu vou pensar ao contrário aqui? O problema fala, se ontem, olha a seta, se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Então, esse hoje aqui, ele assume a sexta-feira. Então, peraí, vamos escrever aqui. Então, hoje seria sexta. Pronto. Agora, vamos pensar ao contrário. Amanhã, ok? Para ontem, para chegar no hoje, tá? Então, desse jeito aqui, pensando ao contrário, se hoje seria sexta-feira, amanhã
seria sábado. Então, amanhã seria sábado. Pronto. Olha a ordem da seta. Amanhã seria sábado. E ontem seria quinta-feira. Como nós estamos falando de ontem, se ontem, então nós vamos pegar, e aí tem a seta ao contrário, que daria na sexta. Mas como nós estamos falando de ontem, então qual que é o dia anterior à quinta? Quarta-feira. Quarta-feira. Olha lá. Então essa é a minha resposta, tá? Então, aqui eu já fiz etapa 2 e 3. Eu pensei, qual que é a estratégia? Pensar ao contrário. Esquematizei e organizei. E o que está em amarelo é a execução. Eu executei, tá? Então, terceira etapa, executar. Eu executei, descobri que o dia é quarta-feira. Reparem que nessa jogada, tá? Sempre tem uma diferença de 2 dias. Sempre tem. Nesse caso aqui, desse problema, tem uma diferença de 2 dias. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta. Então, tem uma diferença de 2 dias. Então, diferença de 2 dias, quarta, quinta, sexta. Tem uma diferença de 2 dias. Então, hoje, o bêbado falou isso na quarta-feira. Será que está certo? Vamos pensar? Então, quarta etapa. Vamos testar, então. Hoje é quarta. Eu sei que hoje é quarta-feira. É a minha certeza isso, tá? Considerando que a resposta é quarta. Posso estar errado? Será que eu estou errado? Então, se ontem... Presta atenção. Se ontem... Então, ontem é terça e amanhã é quinta. Então, vamos lá. Se ontem é terça. Se ontem, terça, fosse amanhã. Se ontem, terça, fosse amanhã, então terça assume o lugar do amanhã. Então, terça vira quinta. Então, se ontem fosse amanhã, que amanhã seria quinta, então hoje seria sexta-feira, porque quinta é o ontem. Então, ontem vai ser quinta, então hoje seria sexta-feira. Entendeu isso? Tá bom? Então, basicamente, deu certo. Então, a resposta é quarta-feira e nós acertamos o problema. Vou colocar aqui outra estratégia para vocês. Dado que nós já compreendemos o problema, que eu não sei o dia da semana que o bêbado falou isso, que ele deu pistas, né? Se é uma condição, ontem é igual a amanhã. Entre ontem e amanhã tem o hoje. Esse hoje seria sexta-feira. Beleza. Compreendemos o problema. Segunda etapa. Qual a estratégia que nós vamos usar? Pode ser tentativa e erro. Vamos usar como estratégia tentativa e erro. Vamos ver. Então, como tentativa e erro, nós vamos tentar e testar. Se deu errado, testa de novo. Se deu errado, testa de novo. Então, pega aí. Escolhe um dia da semana. Fala aí. Domingo? Então, vamos lá. Vamos testar. Domingo. Então, se ontem, anterior a domingo, é sábado. Se ontem fosse amanhã, então, amanhã seria segunda. Então, eu tenho hoje, ontem e amanhã. Então, se esse ontem fosse amanhã, então ontem, sábado, seria
segunda. Então hoje seria terça e não sexta. Então, não, tá errado. Fala outro dia da semana aí. Terça, vamos testar terça. Vamos lá. Terça-feira. Ontem é segunda. O bêbado falou isso então na terça. Vamos ver se o bêbado falou isso na terça. Ontem seria segunda e amanhã seria quarta. Então, se ontem, segunda, fosse amanhã, ou seja, segunda seria quarta. Hoje seria quinta-feira. Tá errado. Certo? Vamos testar mais uma? Quarta, então, professor, será que seria quarta? Porque eu tô chegando perto, ó. Terça, quinta, tá quase chegando a sexta. E depois eu vou detalhar o método tentativa e erro, porque eu acho muito interessante, tá? Pra gente fazer um tentativa e erro mais inteligente, ok? Mas aqui, vamos testar quarta. Ontem, terça. Amanhã, quinta. Se ontem, o dia anterior à quarta é terça. Se ontem fosse amanhã, ou seja, ontem que é terça, vira quinta. Se ontem fosse amanhã, quinta. Hoje, então, seria sexta. Perfeito. Qual que é o dia que vem depois de quinta? Sexta-feira. Opa, então bateu. Resposta, quarta-feira. Tá ok, galerinha? Então, esse é o método de Polya. Vocês vão, todos os exercícios, nas 4 videoaulas que vocês vão fazer, vocês vão seguir essas 4 etapas. Compreender o problema, planejar a solução, executar e examinar. Compreender o problema é: qual a pergunta do problema? O que o problema não deu? O que o problema deu? De informação direta e de pistas, tá? E organiza isso. Compreendeu o problema? Qual estratégia, qual heurística nós vamos usar, tá? Depois executa, tá? Colocando, organizando, tabela, escrevendo, registrando. E quarta etapa, testando. Todos os exercícios vocês vão fazer isso para mim. E fica aqui para vocês essas atividades. É só acessar esse link e façam lá os exercícios, tá ok? Vocês vão inserir o e-mail de vocês para poder registrar quem é que fez os exercícios. Preencha com o e-mail de vocês aqui para ver quem é que fez os exercícios e marcar para mim. Ok, galerinha? No mais é isso. Vocês vão fazer esses exercícios aqui, tá? Executando o método de Polya. Valeu? Então, por hoje, por essa aula é só. Se cuidem e fiquem com Deus.